Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos conduz por caminhos surpreendentes de conversão e eleição. No centro das leituras está a ação soberana e inesperada de Deus que transforma perseguidor em apóstolo, carne em salvação e escândalo em graça. A leitura de Atos, capítulo 9, nos narra o acontecimento marcante da conversão de Saulo, o fariseu zeloso, perseguidor dos cristãos. E aqui já se revela um mistério profundo. Deus não escolhe segundo os critérios humanos, mas segundo o seu plano eterno de salvação. Saulo, um lobo entre as ovelhas, se tornou ele mesmo uma ovelha, e mais ainda, pastor de muitas. Deus escolheu Saulo não por mérito, mas por graça, não pelo que era, mas pelo que na liberdade do Espírito viria a ser. É Deus quem enxerga o coração. E São Gregório Magno nos lembra: o Senhor, com sua providência, muitas vezes transforma em mestres aqueles que antes combatiam a verdade, para que a sua graça se manifeste ainda mais gloriosamente. Esse é o poder do ressuscitado. Ele não apenas chama os que estão prontos, mas prepara aqueles que chama. No Evangelho de João, os judeus se escandalizam. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Eles não compreendem o realismo sacramental da Eucaristia. Jesus, no entanto, não recua, afirma que a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. A Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que o Pai ressuscitou por sua bondade. Santo Irineu acrescenta: como poderão dizer que a carne é incapaz de receber a vida eterna, se é alimentada com o corpo e o sangue de Cristo? Comungar a carne de Cristo é participar de sua vida divina. A Eucaristia é o sacramento da unidade e da transformação. É ali que o Espírito também age de forma inesperada e contínua. E como não reconhecer essa ação surpreendente do Espírito na história da Igreja? A eleição do Papa Leão XIV é um exemplo eloquente. Quando o mundo esperava nomes de influência, quando as listas humanas circulavam com nomes prováveis, o céu sorria com aquele que não estava nelas, mas estava no coração de Deus. São Leão Magno, falando do ministério de Pedro, nos ensina: a dignidade de Pedro permanece onde está o juízo da verdade, e onde está Pedro, ali está a Igreja. Assim, a eleição do Papa, ainda hoje, não é produto de estratégia, mas de escuta do Espírito Santo. A Igreja não é guiada apenas por análises humanas, mas por um sopro divino que age às vezes em silêncio, às vezes no contrafluxo. Como na conversão de São Paulo, como no escândalo da Eucaristia, como na escolha do Papa Leão XIV. Deus sempre surpreende, não por capricho, mas para mostrar que a sua lógica não é a dos homens e que a sua graça é soberana. Meus queridos irmãos, renovemos a nossa confiança na ação do Espírito Santo e na Igreja. Se hoje
a carne e o sangue de Cristo são nosso alimento, é porque o mesmo Espírito que falou a Ananias, que sustentou Pedro e que inspirou a eleição de um Papa pouco esperado, continua a soprar em nossos dias. A Igreja vive da palavra, do corpo de Cristo e da condução do Espírito. Por isso, não tenhamos medo da surpresa de Deus, pois é no inesperado que Ele mais se revela. Senhor Jesus, que converteste Saulo e nos deste o teu corpo como alimento, concede-nos um coração dócil à tua vontade e atento à voz do Espírito que guia a tua igreja para além das nossas expectativas. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.